Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a arte que revela o transcendente. Mas antes disso eu gostaria de fazer um desabafo aqui. Cara, aluno é um bicho complicado. Fizeram um abaixo-assinado essa semana porque disseram que no segundo bimestre eu não andei em matéria. Vai ter um teste agora. O cronograma quem estabelece a priori é a direção da escola. Não sou eu que estabeleço o cronograma. Se eu pudesse estabelecer, eu ia estabelecer um cronograma para avaliar conforme a matéria que eu dou. Como não é, eu tenho que dar a matéria e depois conformar isso dentro das avaliações previstas anteriormente no início do ano pela direção da escola. Como não é isso que acontece, nem sempre coincide da matéria ter sido dada, entre aspas, naquele bimestre. Mas jamais dou prova de um conteúdo que eu não apliquei, que eu não trabalhei. Mesmo se tiver uma questão ou outra que teoricamente eu não tenha trabalhado, essa questão com certeza está respaldada no texto da própria, que pode, de alguma maneira, se alguém souber ler e interpretar um texto, responder o mesmo. Se não faz, é por própria incompetência, incapacidade intelectual, que não se deve a mim, que sou um professor de ensino médio de filosofia. Eu não dei aula de português para essa criança, para esse indivíduo, para esse sujeito, no seu ensino fundamental 1, nem no 2, no 2 talvez, o ensino religioso, mas já tentando ensinar a interpretação de texto, porque esse povo depois é o que vai ler a Bíblia e vai virar evangélico, né? Sem um mínimo de noção, achando que cada cabeça é uma sentença, e na onda, na vertente de Lutero, que, para mim, pessoalmente, foi infeliz, para não dizer pior, para não dizer coisas mais graves, que é o que eu penso de fato. Mas como tudo vira polêmica, né, e é complicado. É muito difícil trabalhar. É muito difícil. Pierluigi Piazzi, ele diz o seguinte: o ensino como ele é configurado pelo Estado brasileiro, ele é danoso para os alunos, porque ele faz com que os alunos procurem não estudar, mas se preparar para os exames exclusivamente e na véspera dos mesmos. É por isso que quando eles terminam o ensino médio, vão procurar cursinhos. Por quê? Porque durante a escola regular eles não estudaram. Eles ficavam focados em nota, em fazer os trabalhos, em estudar para a prova na véspera e querer se sair bem. Aí no exame vestibular ou no Enem da vida você não sabe o que vai cair. Não sabendo o que vai cair, se você não fez uma boa preparação, você vai se lascar, você vai se fuder. Isso é o básico. E para mim ele está completamente correto. Inclusive ele critica o pedagoguês e critica o que acabou de acontecer comigo. Eu dei uma prova para o terceiro ano e fizeram um abaixo-assinado porque no segundo bimestre eu trabalhei só os voluntaristas. E mesmo assim não respondi todas as questões que eu havia passado para eles, não havia explicado. Mas aí no meu teste, que já no segundo bimestre, como eu não podia trabalhar no teste os voluntaristas por não ter explicado os voluntaristas, o que eu fiz? Peguei matéria do primeiro bimestre, que foi Marx, uma das matérias que eu apliquei. No primeiro bimestre eu trabalhei positivismo, Comte, romantismo, século XIX, o contexto histórico em que a filosofia se desenvolve. Trabalhei Hegel, os idealistas, trabalhei Marx. Trabalhei todos esses pensadores, todos esses movimentos filosóficos e culturais, e até história, que nem é minha matéria. Mas, o que acontece?
Eles vão lá porque eles querem bater na gente, querem denunciar a gente, eles enxergam a gente como inimigos. Eu não gosto de encarar aluno como inimigo, mas de um tempo pra cá eu tenho os visto assim, infelizmente, mesmo buscando ter com eles o melhor relacionamento possível. Tá complicado, tá muito difícil, tá muito tenso trabalhar. Principalmente para quem, como eu, em filosofia, tem uma aula por semana. Fica quase impossível, porque não há compreensão deles, e eles relatam isso para os pais, relatam para a direção da escola, a direção me chama e fala: cara, como é que você não trabalha um conteúdo no segundo bimestre, você vai cobrar a prova deles? Eu falei: velho, já trabalhei esse conteúdo, não estou dando conteúdo que eu não trabalhei, que eu não, de alguma maneira, abordei. Eu abordei, eu trabalhei, falei. E mesmo se houver uma questão nas provas, nas avaliações e até trabalhos que supostamente eu não tenha abordado, tem um texto. E esse é um pré-requisito mínimo. Quando você vai fazer uma prova, não é cobrado só a matéria que você leciona, ou que eu, no caso, leciono. Eu cobro também ali leitura e interpretação de texto, capacidade de entendimento de um gráfico, ou de conceitos matemáticos e geométricos, porque alguns conceitos filosóficos envolvem isso. O próprio Descartes, que eu trabalho no segundo ano, ele é o criador do método científico moderno. Eu falo de Galileu Galilei, o método matemático experimental. A matemática é fundamental para a ciência moderna, e depois o Descartes, com suas regras do método para a ciência da natureza. Então, tudo isso está sendo cobrado ali, matematicamente, geometricamente, e também leitura e interpretação de texto, que são coisas oriundas do português, que vem desde o ensino básico. Você aprende no ensino fundamental 1 a ler e interpretar textos. Se você não consegue fazer isso, meu amigo, se você fica preparado para detonar um professor, eu só quero te dizer o seguinte: você está condenado a ser um medíocre, a ser um Zé Ruela, a ser um merda na vida. Por quê? Porque você não estuda. Isso aqui é só uma prateleira de livros. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Ali tem mais um monte de livros. Isso é o que eu leio para dar aula para vocês. Se vocês não valorizam isso, se vocês estão preparados para qualquer momento sacanear um professor em nome de sei lá o que, ou em nome da notinha de merda que você quer tirar um azul, o bimestre vale 25, 15 é o mínimo que você está focado no 15, você é um medíocre, você é um merda e está fadado a ser um fracassado. Enquanto você não se atentar a entender que você deve estudar e aprender independentemente do seu professor, da matéria, do conteúdo que alguém está falando ali, porque se o professor for um professor de merda que não souber o que está falando, muitos são assim, infelizmente, eu, como membro da classe, tenho que admitir, então você está condenado, porque você vai ficar dependente daquele caboclo que está ali na frente falando. Os meus conteúdos, os meus vídeos, a minha matéria, eu tenho postado tudo nas redes sociais. Facebook, Instagram, tenho página, canal no YouTube. Tá tudo lá. Se você quer aprender, é só seguir. Se você não quer, sinto muito, mas você não vai muito longe. Era esse meu recado. Eu ia falar de outra coisa, da arte que revela o transcendente, uma matéria, mas eu preferi desabafar. E é isso aí. Tô sentindo aliviado. Hasta la vista, babes. E até a próxima.